Muito bem, muito boa noite a todos que estão me assistindo neste momento. Talvez alguns de manhã, né? Então um bom dia, uma boa tarde, dependendo do horário que você estiver, né, nos assistindo, em nome de Jesus Cristo. Eu estava hoje, um culto abençoado de quarta-feira, hoje dia 11, né? 11 de outubro, né, de 2023. Culto maravilhoso, e eu, na casa do Senhor, o Espírito Santo falou no meu coração uma palavra muito forte mesmo. Eu queria que você prestasse atenção. Se você quiser acompanhar, você pode pegar a sua Bíblia ali no livro de Êxodo, no capítulo 10, no versículo 21, aonde fala sobre a nona praga, a praga das trevas que foi derramada sobre o Egito. E a palavra de Deus diz ali, né? Diz assim: e o Senhor disse a Moisés: estende a tua mão para o céu, para que haja trevas sobre a terra do Egito, trevas tão escuras que possam ser sentidas. Imagine que trevas eram essas, né? Imagine, em algumas versões diz trevas que se podiam apalpar, não se podia ver um ou outro, né? Então até aqui inclusive diz isso, né? Versículo 22: e Moisés estendeu a mão para o céu, e houve densas trevas em toda a terra do Egito por 3 dias. 3 dias. E eles não viam uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. Que maravilha, né? Então, né, vou continuar aqui para mim explanar o que o Espírito Santo falou no meu coração para passar para você. E Faraó chamou a Moisés e disse: ide, servi ao Senhor, somente fiquem os vossos rebanhos e o vosso gado, e deixai também os vossos filhos, os vossos pequenos, né, de ir convosco. E disse Moisés: deve nos dar também sacrifícios e ofertas queimadas, para que possamos oferecer sacrifício ao nosso Deus. E também o nosso gado irá conosco, nenhuma unha ficará, porque disso tomaremos para servir ao Senhor nosso Deus, e não sabemos como e com que serviremos ao Senhor até que cheguemos lá. E aí depois Deus endureceu o coração de Faraó. As pragas do Egito estavam sendo derramadas através de Moisés, que era o libertador do povo de Israel. E na nona praga, as trevas que foram derramadas eram tão densas, tão terríveis, que as pessoas ficaram 3 dias sem poder ver uma pessoa ou outra. Imagine você num lugar tão escuro que você não enxerga a pessoa. Você pode estar na frente dela e você não vai enxergar. Essas eram as trevas, a praga que Deus havia derramado sobre o Egito. Então, né, a primeira coisa que eu quero apontar aqui para você, meu irmão, minha irmã, é que de repente você que está me ouvindo, me assistindo agora nessa pequena gravação aqui pelas mídias sociais, é que talvez você esteja em tamanhas trevas, em tamanha situação, que você não consegue ver luz no final do túnel. Você está entendendo? E quem sabe essas trevas não foi o próprio Deus que permitiu sobre a sua vida. Porque essas trevas aqui foi Deus. Ah, pastor, mas daí fica difícil. Deus, ele é mau, Deus, ele é malvado, porque ele... Não, meu irmão, não é. Veja bem, Deus tinha um propósito com o seu povo. Ele tem propósito com aqueles que é dele. Não se engane com Deus, meu irmão. Tem muito lugar, muita igreja que fica pregando que Deus é amor, que Deus ama todo mundo. Ele ama todo mundo sim, mas ele não é com todo mundo. Ele quer se fazer forte para com aqueles que o buscam.
aqueles que têm fé, aqueles que clamam o seu nome. E muitas das vezes você clama o nome de Jesus, você clama a Deus e Deus sempre está te respondendo. Mas até quando isso vai acontecer? Até quando ele vai estar respondendo você? Por quê? Porque quando você está em trevas, quando você está com um problema, uma situação que você não vê uma saída, então você clama a Deus do teu jeito, da tua maneira, e Deus ouve. Mas Deus, ele só é com aqueles que se voltam totalmente para ele. Você veja que na casa do povo de Deus havia luz. A luz representa o Espírito de Deus, representa o poder de Deus, representa Deus se manifestando sobre a vida das pessoas. E talvez você está procurando luz, você está procurando uma saída e não encontra. Por quê? Porque você talvez ainda não tenha feito parte daqueles que Deus está chamando. Deus, ele não é como Satanás, que fica tentando arrombar a sua vida com um monte de problemas. Deus, ele bate na porta do coração, ele pede licença para entrar na sua vida. Mas será que você tem permitido ele entrar na sua vida? Com aquela praga, a palavra de Deus nos mostra que Faraó, ele não teve escolha, ele pegou e correu até Moisés e disse: olha, vai, pode ir, vá lá fazer o que você quer fazer com Deus. Mas só que você vai deixar o teu rebanho, vai deixar suas posses, vai deixar os seus filhos. O diabo até nem se importa de você ir na igreja. O diabo não se importa de você buscar a Deus, desde que você deixe alguma coisa para trás. Esse rebanho, os filhos, isso o que significa isso aqui? Significa que se você deixar algo para ele pisar, então ele vai conseguir sempre escravizar você, como o povo era escravo no Egito. Você não pode deixar lado para que o mal continue escravizando a sua vida. Você tem que abandonar a vida errada, abandonar o pecado, abandonar as coisas que não agradam ao Senhor, porque é muito fácil querer de Deus o melhor para a sua vida, mas não querer fazer o que o abençoador ensina que você tem que fazer para ser abençoado. Você quer ser curado? Você precisa da oração. A Bíblia diz: chame os presbíteros da igreja, unja com óleo e o doente será curado. Às vezes você fica aqui só na internet: venha a nós o vosso reino, e no reino de Deus nada, meu amado. Como que você quer ser abençoado? Deus conhece teu coração, ele te vê a todo instante. Como é que Deus vai te abençoar se você não faz por onde? Compreende? Então, a Bíblia diz que Moisés disse: não vou deixar nada para trás, nem uma unha vai ficar para trás, e você ainda tem que dar para nós o que a gente precisa. Deus, ele quer dar coisas extraordinárias para o seu povo, ele quer abençoar a sua vida, ele quer mudar a sua história, mas se você não se voltar para Deus, você ficará em trevas e não haverá luz na sua casa, não haverá luz no seu coração, na sua vida, e você continuará patinando nos seus caminhos, e Deus não poderá fazer nada, porque Deus, ele não é Deus de todo mundo, ele é Deus daquele que o invoca, ele é Deus daquele que o busca, ele é Deus daquele que o quer. Não só o que ele tem para oferecer, mas a ele, o Senhor, o Todo-Poderoso, que fez os céus e a terra. Reflita sobre essa palavra, meu amado, porque Deus, ele tem muito para te dar. Ele não quer que nenhuma unha fique para trás. Como diz algumas canções que nós cantamos, louvores, né? Que Deus, ele quer restituir na sua vida. Ele quer restituir tudo em dobro. Mas para isso é necessário que você se volte para ele, para que a luz dele esteja em você e as trevas saiam. E você seja feliz e abençoado, tá certo? Guarde essa palavra no teu coração, busque ao Senhor enquanto se pode achar, porque Deus, ele quer que você tenha luz na sua vida, tá certo? Que Deus abençoe a todos, um forte abraço e até amanhã. Esse aqui agora vai ser todo dia de noite, eu vou trazer uma palavra, vai ser a noite com Deus, né? Talvez eu mude o nome, mas isso não importa também, o nome do que eu estou falando, mas o que importa é você ouvir, receber e guardar a palavra de Deus no seu coração, tá certo? Um beijo, um forte abraço, compartilhe, que Deus abençoe a todos e tenha uma boa noite, um bom feriado, em nome do Senhor Jesus.